Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Viamar. Móveis para a casa toda, planejados e decoração, porque você merece mais. Tideli Santos, a experiência de viver outdoor. Marel Santos. Qualidade é fundamental. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no litoral paulista. Olá, Casa Estilo Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo Art Decor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, com reprises às 7 horas da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco, que o programa de hoje está imperdível. Viamar. Móveis para a casa toda, planejados e decoração. Porque você merece mais. A Tideli é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tideli Santos. A experiência de viver outdoor. Marel Santos. Qualidade é fundamental. Transforme sua cozinha numa obra de arte com a Eurocutina, pois cozinhar é uma arte e nós sabemos disso. Oferecemos eletrodomésticos de ponta, se adequando aos mais variados estilos e possibilidades. Somos inovação para a sua cozinha, com atendimento personalizado e entrega rápida. Venha nos fazer uma visita na Rua Azevedo Sodré, número 45, no Boqueirão, em Santos. Matéria de boas-vindas, Mais Bonito Construções, com o Leonardo Bonito. Leonardo, um prazer a Mais Bonito chegar agora no nosso programa. E a gente queria primeiro conhecer um pouquinho da Mais Bonito, um pouquinho da sua trajetória profissional, né? E daqui a pouco a gente vai compartilhar com o nosso público muito conteúdo interessante e bacana. Sim, Cláudio, com certeza. O prazer é nosso. Mais Bonito é uma empresa que já está há 4 anos no mercado, mas chegar no seu programa uma pessoa que tem esse grande know-how na nossa área é uma grande satisfação, e poder apresentar ao público um pouco do que a gente vem produzindo nesses últimos anos. Você é formado em engenharia civil. Sim. E o pessoal sempre fica preocupado, né? Fica pensando, né? Quase tudo que a gente acaba observando, né? Vem lá de arquitetura de interiores, design de interiores, mas, pessoal, sem a engenharia atrás disso, nada que a gente vê fica de pé. Essa é a verdade. Eu sou formado de engenharia civil, fiz faculdade no Mackenzie, em São Paulo, mas antes disso, tive minha primeira experiência na área com arquitetura, muito por conta da Porto Belo. Passei um ano fazendo arquitetura, depois, no meio do tempo, vi que eu me identificava mais com a parte de engenharia, essa parte mais técnica, e mudei para fazer esse curso, me formei em São Paulo e vim para Santos novamente
por conta das lojas que a gente tem e oferecer esse serviço de mão de obra de qualidade, que é isso que a gente faz com a Mais Bonito. Então, esse é um processo bem legal que a gente vai contar bastante nos próximos quadros também. Legal. Isso é uma coisa que a gente estava conversando até nos bastidores. A questão quase sempre a pessoa fica naquela dúvida da contratação tanto do profissional quanto também de uma empresa que te dê assessoria para a sequência de um projeto. E a maioria das vezes as pessoas não entendem, né, a proporção que isso tem, né, a quantidade de profissionais envolvidos, né, num único projeto, e simplesmente a questão de que até o assentamento de uma peça adequadamente, hoje tem tecnologias, novas tecnologias, os produtos são diferentes, obrigam a pensar com muito mais cuidado e critério. Não, Léo? Isso é verdade. A gente fala que a gente tem um trabalho muito conjunto com os arquitetos e designers, né? A nossa ideia é conseguir executar essa criação deles, os projetos deles. Que, de fato, com o passar dos anos e as novas tecnologias, tem muitos mais materiais delicados para serem trabalhados, tanto no revestimento, quanto iluminação, uma pintura diferente. E é isso que a gente tem que, como mão de obra, né, minha parte técnica de engenheiro, se atualizar, trazer a minha mão de obra também para esse lado da atualização e modernidade, que é uma dificuldade no quesito de mão de obra local, até no Brasil. Então a gente tem sempre dando treinamentos para que consiga aplicar tudo que é desenhado e projetado pelos arquitetos e designers, projetando na sua própria obra. Então esse é o nosso papel, e eu como engenheiro e tendo a minha equipe qualificada, consigo entregar nas obras e fazer com que o projeto se torne realidade. E o legal aí tem mais um ponto importante para a gente entender. Esses novos materiais que a gente tem vivenciado, além de tudo, a própria questão dessa arquitetura, dessa nova arquitetura. Quase sempre você acaba tendo, o profissional acaba pensando em espaços integrados, até porque é uma solicitação já do público que a gente está acostumado, né, a lidar, né? É muito difícil que a pessoa imagine, olha, minha cozinha dá para abrir, dá para integrar tudo, dá para integrar com sacada, dá para fazer... Então, eu já começo a imaginar que o próprio desenho, o próprio projeto ganha outras dimensões e algumas preocupações adicionais. Eu não posso sair derrubando parede à toa, né? Mesmo que tenha imaginado naquele projeto. Tem que ter um pensamento, uma análise criteriosa para que não gere problema num edifício, por exemplo. Exatamente, esse é um ótimo ponto. Toda intervenção, seja ela na parte da demolição, para integrar ambientes que cada vez mais as pessoas querem a sala amplificada com a varanda, a cozinha. Isso demanda um estudo técnico, tá? Não é simplesmente executar. Então, antes disso, o primeiro passo seria a RT, né, de obra, porque gera todo esse cuidado. Mas a gente também faz um estudo dos projetos do edifício, tanto projeto estrutural, de layout, e pede, antes dessa intervenção, uma aprovação do engenheiro que executou a obra do prédio. Com essa aprovação, a gente envia projetos do que a gente pretende fazer e recebe uma devolutiva do condomínio autorizando esse tipo de procedimento. Com base nisso, a gente efetua nossos laudos e executa o serviço, mas sempre com as devidas autorizações. Isso também para não gerar nenhum atrito entre os prédios, os vizinhos, o síndico. Então, a gente quer sempre dar essa tranquilidade para o cliente, porque a pior coisa, acho que você sai quebrando, depois a obra é parada, interrompida, perde-se prazos, gera um desgaste no condomínio, aí o cliente já está insatisfeito. Então, a nossa parte é fazer com que tudo isso ocorra da melhor forma, todas as intervenções deem certo. E é interessante, muita gente não se dá conta, mas existe toda uma questão de legislação, né, envolvida. Como você falou da ART, ou anotação de responsabilidade técnica, alguém se responsabiliza, né, na verdade, o profissional se responsabiliza por aquelas intervenções que serão feitas. Então, hoje, até uma pintura que vai se fazer na sua casa, o pessoal não sabe disso, né? Quase sempre faz sozinho. Sim. E não presta atenção, mas, pela legislação,
é necessário esse pensar, né, esse pensar técnico, para que tudo transcorra da melhor maneira possível e a gente não tenha incidentes horrorosos que a gente já tem visto no noticiário, né? Prédios que desabam, problemas que a gente não quer que aconteça de jeito nenhum. Exatamente. Desde as pequenas até as grandes intervenções, o correto pela legislação é você estar sempre trabalhando com um profissional, seja um engenheiro ou um arquiteto, um designer que possa assinar a sua execução de obra. Isso para gerar uma tranquilidade para os outros ao seu redor também que moram no mesmo edifício, ou em casas do lado, e que alguém se responsabilize tecnicamente por tudo que está sendo executado. Então esse é um diferencial que a nossa empresa de mão de obra especializada tem, uma equipe técnica que pode responder tecnicamente por todos os serviços executados na obra. Inclusive, a pessoa tem que prestar atenção com algumas questões. Vamos lá, resolvi trocar revestimento, pisos da minha casa. Aí resolvo colocar mármore, granito, claro, hoje vários porcelanatos, né? Mas eu já vi caso da pessoa achar que pode colocar mármore, né, de 2 centímetros, né, de 20 milímetros numa edificação, num prédio. Não é possível. Existem especificações técnicas que a pessoa precisa entender como é que funciona. Sim, a gente está falando basicamente de uma ideia de sobrepeso, né? Esse é um item de atenção. Então, quando uma intervenção é desse tipo, acrescentar uma carga na estrutura, que talvez, dependendo da estrutura, não foi preparada para aquilo, é mais um momento que depende de uma autorização de quem executou a obra a princípio. Então a gente faz toda essa papelada, pede essa autorização necessária e, sendo possível, a gente continua com a execução. Se não, a gente tenta trazer para o cliente uma outra viabilidade, uma troca de material por algo que seja adequado para o seu ambiente. Por exemplo, é muito comum hoje essas integrações do living com o terraço gourmet. E por conta disso, quase sempre se retira a porta, né? Aquela porta, a porta de correr, que dividiria os dois ambientes, e você acaba fazendo a integração com o terraço, que quase sempre tem um desnível. Sim. A ideia da maioria é nivelar toda essa parte. Aí, novamente, entra uma questão. Eu não posso simplesmente jogar uma camada de cimento dessa altura, né, para fazer esse nivelamento. Naturalmente, existe uma questão técnica envolvida. Correto. A se pensar. Geralmente, em varanda, a gente entra em 2 aspectos. Tratar de fachada. Então, muitos condomínios têm a sua convenção, a gente tem que ler isso antes e entender se uma retirada de uma janela é possível. Tá? Às vezes tem uma churrasqueira também que inviabiliza, então a gente tem que sempre estar ornando com essas ideias do condomínio, porque às vezes você tira e quebra e depois vem a notícia de que isso não poderia ter sido feito. Então esse é o primeiro passo, entender o que pode ser feito no ambiente. E o segundo é sobre o nivelamento. E aí a gente volta no assunto de sobrecarga. Por conta disso, hoje, né, já existem diversas tecnologias como argila que a gente pode utilizar para dar esse enchimento, para não, em toda a área, utilizar uma areia e cimento que geraria um peso desnecessário no ambiente. Então, claro, com a parte técnica a gente consegue alinhar isso e fazer da melhor forma. Outro desafio que a gente tem hoje, considerando os novos revestimentos. A gente tem ainda, além de tudo, uma linha Slim, que foi pensada para piso sobre piso, né? Que nem sempre eu acho, eu particularmente, fico com a sensação de que a minha obra continua escondida, né? A parte feia daquele projeto ficou escondida embaixo do piso novo. Mas também os grandes formatos. Sim. São desafios. A gente já começa com um I20 por I20, que não é tão simples assim para instalar. Assim, o assentamento. Os formatos foram se atualizando conforme os anos passaram. E hoje o mais comum para a nossa equipe acaba sendo um I20 por I20 nas obras, tanto 60 por I20 quanto I20 por I20. Hoje, assim, a gente faz a instalação de peças de 1,60 por 1,60, peças de 1,60 por 3,20 e também utilizamos esse material até para bancada, coisa que a gente vai falar mais para frente. Isso demanda uma mão de obra com certeza qualificada. Isso são treinamentos, cursos e ferramentas adequadas para que esse material possa ser utilizado da melhor forma. Porque a gente sabe que é um investimento muito grande, essas peças caras,
e que, se não forem instaladas da maneira correta, aquilo que era um sonho, que foi um investimento para o cliente, vira um pesadelo. Então, nossas equipes são altamente treinadas, até mesmo por conta desse meu vínculo com a Porto Belo. A gente consegue fazer os treinamentos das equipes e oferecer para o cliente uma mão de obra no nível do revestimento que ele está comprando, certo? E a questão do sobrepiso que você comentou, muita gente fica nessa dúvida, coloca ou não coloca, pode ou não pode. Cada caso é um caso. A gente sempre faz uma análise prévia do ambiente e vê se não tem nenhuma parte oca, se não vai ter nenhuma interferência com áreas comuns do prédio, batente de porta, enfim, e tenta ver uma viabilidade correta para o cliente. Se aquele serviço que ele está querendo serve para a obra que ele tem, certo? E sendo possível, a gente executa sem nenhum problema. Hoje existem argamassas especiais para esse tipo de revestimento, então, assim, questão técnica, não devemos se preocupar em desplacamento e nada do tipo. Eu diria que os grandes formatos trouxeram esse avanço interessantíssimo para você ter as bancadas, essas peças. Isso é demais, porque quase sempre, por exemplo, na minha visão, no mesmo ambiente, três texturas diferentes, 3 peças diferentes, me incomoda profundamente. E às vezes não tinha alternativa, porque você vai para a bancada de uma pia, né, acabava sendo de um outro produto que eu usei no piso ou parede. Né? Legal que hoje tem piso, parede, né? A mesma peça já ficou legal. Agora, com essa possibilidade de fazer a bancada também esculpida, desenhada no porcelanato, fantástico. Vocês trouxeram isso como inovação? Sim, nesse último ano de 2023, além das obras, a gente também começou a oferecer esse serviço de bancadas, nichos e ilhas em porcelanato. E por que isso ficou viável? Porque agora, com os grandes formatos, peças de 90 por 1,80, 1,20 por 2,70, começou a viabilizar essa produção desses itens que antes, com peças pequenas, a gente não conseguia acabar produzindo. Então hoje a gente consegue oferecer aos nossos profissionais parceiros e clientes essa possibilidade do revestimento que ele está utilizando no chão, na parede, também fazer uma pia, fazer um nicho, a pia da cozinha, da área de serviço. Com isso você acaba colocando menos materiais diferentes no mesmo ambiente. E, na minha opinião, isso gera uma sofisticação maior para o projeto. Eu diria 2 coisas, sofisticação sem dúvida nenhuma, né? Mas como é natural que hoje, né, em função de metro quadrado alto, né, todo o custo do metro quadrado, os apartamentos, tudo reduziu. Não é? Por isso que o pessoal derruba a parede, né? Sim. Para tentar amenizar a sensação de espaços confinados, mais apertados. E aí, naturalmente, quando você tem piso, parede com o mesmo material e ainda bancada, no caso das cozinhas, até nos lavatórios dos banheiros, a sensação de amplitude é impressionante. Quem nunca experimentou não tem noção, mas a gente até pode compartilhar algumas imagens que mostram exatamente como isso acontece. Exatamente. Na minha opinião, assim, a integração do mesmo revestimento em locais diferentes traz aquela analogia ao espelho num ambiente pequeno, uma amplitude. Então, é um benefício que, antigamente, quando a gente escolhia granitos e mármores para as pias dos banheiros, ninguém revestia o banheiro com esse material. Então, sempre que afunilava o banheiro. E hoje, as construções, você sabe, apartamentos cada vez menores. Cada vez menores. Então, essa solução de utilizar o porcelanato nas bancadas cria esse benefício para o cliente. Então, dá uma sensação de amplitude, que é o que muita gente busca nos projetos com a parte da integração. Perfeito. Bom, Léo, um prazer recebê-lo no nosso Casa Estilo. Eu recomendo que todo mundo, que nosso público, nossos seguidores acompanhem os conteúdos que a gente está chamando de diário de obra. Eu quero que o nosso público comece a entender cada vez mais profundamente como esse acompanhamento, as várias etapas da obra, como elas acontecem, para que a gente, primeiro, controle um pouco a ansiedade, né? Porque a gente contrata a obra e acha que ela vai em 2 semanas resolve, nunca é assim. Tem o seu prazo, tem o seu tempo, em função de todas as etapas e os cuidados para que a sua obra lá no final, né, não seja um pesadelo. Sonhos são sonhos, que a gente realmente
quer ver realizados com a maior alegria do mundo, né? É verdade. É um prazer estar no seu programa. E vamos, através desse diário de obra, passar para os nossos clientes e profissionais parceiros que tudo tem seu tempo, né? Que o ideal é você sempre estar trabalhando com uma mão de obra qualificada e alguém responsável pelo seu projeto para que seu sonho consiga virar realidade. Então vai ser um prazer compartilhar isso com você, com o seu público, ao longo da nossa jornada aqui. Perfeito! Nossa matéria de boas-vindas a Mais Bonito Construções, com o Leonardo Bonito. Um prazer imenso. Bem-vindo! Obrigado. Viamar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Artidele é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Artidele Santos. A experiência de viver outdoor. Transforme sua cozinha numa obra de arte com a Eurocutina, pois cozinhar é uma arte e nós sabemos disso. Oferecemos eletrodomésticos de ponta, se adequando aos mais variados estilos e possibilidades. Somos inovação para a sua cozinha, com atendimento personalizado e entrega rápida. Venha nos fazer uma visita na Rua Azevedo Sodré, número 45, no Boqueirão, em Santos. Volta às aulas chegando, né? Estamos em semana de volta às aulas oficial aqui em São Paulo. Então eu venho com uma dica muito legal para vocês sobre como você pode armazenar material escolar dos seus filhos em casa para incentivar eles a estudarem mais. Então vem com a gente que eu vou te mostrar essa dica. Olá, meus amores, aqui é a Isabela Cardoso, personal organizer, e eu venho te dar uma dica muito legal agora no Volta às Aulas. Eu sei que é muito complicado, né, principalmente os adolescentes, chegando em casa, querer estudar, ainda mais depois de férias, né, tem que pegar no tranco. Mas nada como uma coisa bem organizada, colorida, para incentivar, né, aquele materialzinho escolar novo, geralmente dá aquele up, né? Eu lembro quando eu era pequena, que eu adorava comprar uma borracha nova, já tava super feliz. Então, imagina ver isso tudo organizado numa gavetinha linda no escritóriozinho ou no cantinho do quarto mesmo que o seu filho tem. Então vem ver que legal que fica. Esses aqui são os modulares, né? E o que é legal do modular? Você monta conforme a sua necessidade. Então aqui a gente colocou um retângulo, colocamos esse daqui que é um pouquinho menor, esses aqui que são um pouquinho maiores, esses individuais. Então você vai poder montar conforme o espaço que você tem e conforme o que você usa, né? Se você tem mais canetas, lápis, você vai usar o tamanho ideal. Então você vai aproveitar de maneira muito boa o espaço que você tem e ainda deixar tudo bonito, organizado e dar aquela vontade de estudar, né? Tem que dar algum jeitinho para dar aquela incentivada. Agora, vocês podem me perguntar, pô, Isa, mas eu não tenho gaveta, eu não tenho nenhum lugar que eu possa armazenar isso tudo. E aí que tem o pulo do gato, que é uma coisa muito legal dessa linha que eu trabalho aqui no Isa Cardoso Organizadores. Nós temos as tampas. E o que é legal das tampas? Se você não tem uma gaveta para alocar esses modulares, você pode vir com as tampinhas individuais e tampar um por um. Então vou colocar esses aqui, vou colocar esses. E aí o que acontece com isso? Você montando, você vai fazer várias caixinhas fechadinhas. E aí onde você vai alocar isso daqui? Nessa maior, que também é uma tampinha, tá? De um organizador que tem exatamente esse tamanho, mas ele também serve como uma bandeja quando você vira. Então você vai passar tudo pra cá
e deixar ele alocado no espaço que você tem. E vai ficar tudo super organizado, vai ficar bonitinho. Opa! E esses dois aqui no meio. Vamos ajeitar. E voilá! Nós temos um espaço que você pode levar para onde você quiser, com tudo separadinho, cada um com a sua tampinha, tudo bem organizado. E para você ter mais dicas como essa daqui, você pode me seguir no Isa Organizadores ou vir aqui no estúdio Isa Cardoso Organizadores para a gente tomar um café e conversar sobre organização. Mariel Santos. Qualidade é fundamental. Transforme sua cozinha numa obra de arte com Eurocutina, pois cozinhar é uma arte e nós sabemos disso. Oferecemos eletrodomésticos de ponta, se adequando aos mais variados estilos e possibilidades. Somos inovação para a sua cozinha, com atendimento personalizado e entrega rápida. Venha nos fazer uma visita na Rua Azevedo Sodré, número 45, no Boqueirão, em Santos. Viamar. Móveis para a casa toda, planejados e decoração. Porque você merece mais. A Tidele é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo bacana para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Viamar. Móveis para a casa toda, planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Mariel Santos. Qualidade é fundamental. Clube Design e lojas associadas. O melhor do design no Litoral Paulista.